Seguindo com o Morning Show dessa quarta-feira, meião de semana já, hein? Tá passando rápido, hein? Olha aqui, nosso convidado de hoje é um privilegiado. Nasceu num berço esplêndido de onde sentiu desde sempre os aromas da fina flor da arte e da cultura brasileira. Gente. Olha aqui, ó. Olha, vou levar essa. Tem sempre uma pompa pra receber o convidado. Você tá pensando aqui. Olha aqui, mas ciente de que talento não se herda, se conquista, buscou um caminho próprio e hoje se faz merecedor dos aplausos da plateia, que ora o vê atuar como ator, ora o vê cantar. E um dos palcos pelos quais ele passou recentemente foi o do programa Popstar da TV Globo, reality show, reality musical, do qual foi vice-campeão. Senhoras e senhores, é com muita honra e orgulho que a gente apresenta aqui no Morning Show a presença do ator e cantor Cláudio Lins, que hoje se apresenta na minha terra natal, lá em Campinas. Opa! Aliás, Campinas que nos dá uma ótima audiência, todo mundo ligado aqui no Morning Show. O serviço, inclusive, o Cláudio dou já. Antes de mais nada, seja bem-vindo ao nosso programinha de rádio. Obrigado por me receber assim, com tanta pompa e circunstância, né? Tudo mentira, né? Porque até 5 minutos atrás ninguém tava nem aí pra mim, mas tá tudo ótimo. Tô feliz. Cumprimentamos, né? A gente só mantém as aparências aqui. Exatamente. No fundo, não passamos de uns déspotas. Ô, Cláudio, vamos lá. O que a gente deve saber sobre esse Expresso Brasileiro? O que tem no show? Como é que você montou o repertório? A origem, a ideia inicial? Bom, a origem, sem dúvida, é o programa ali do Popstar, onde eu tive a oportunidade de cantar canções, grandes sucessos da MPB tradicional, digamos assim. Coisas muito bonitas, coisas que eu sempre quis cantar. Quando me chamaram para o programa, a primeira coisa que eu pensei foi isso, né? Pô, vou poder cantar um monte de coisa que eu sempre quis cantar. E quando terminou o programa, eu realmente tinha montado ali, junto obviamente com a direção, com a produção, um repertório tão imbatível assim, que eu falei, eu tenho que levar isso pro palco, né? Então o show, o Expresso Brasileiro é, como já diz o título, uma viagem, né? Um expresso, um trem, um ônibus, ou o que quer que seja, e uma viagem musical por grandes sucessos da MPB, e eu ponho umas coisinhas minhas também no meio para as pessoas sacarem também esse meu lado compositor, né? Que eu também componho. E vejam vocês, caros ouvintes, nesse Expresso tem grandes clássicos aqui, como o Cláudio falou pra gente. Você cantou no Popstar, por exemplo. Você falou que muito do repertório surgiu de lá, do repertório que você apresentou lá. E lá você fez, tipo, clássicos como o Canto de Ossanha, Expresso 2222, do Gil, Oceano, do Djavan. Você acha que o nosso passado musical, ele é mais rico que o presente? Como é que você fica nessa tua percepção, sendo que você é filho de quem você é, né? E que formou essa imagem do cancioneiro brasileiro, né? Com relação às coisas que você ouve hoje em dia? Na verdade, a gente tem muita boa música e muitos bons compositores sem espaço, hoje em dia. Os grandes meios de comunicação, eles têm eles querem atingir as massas, então acaba que a gente acaba ouvindo mais as músicas de massa hoje em dia. E com a globalização, sei lá, tem um monte de motivos para a gente chegar nesse lugar, com a falta de educação também, a falta de educação cultural, né, de valorização da nossa cultura, a gente acaba tendo pouco espaço para as músicas boas. E aí a gente fica, parece que vivendo do passado, né, da música brasileira. Quando a gente foi montar esse repertório, num primeiro momento ali, antes da gente chegar nesse lugar de realmente trazer essas canções que foram tão marcantes, com arranjos novos, porque a nossa ideia sempre foi essa, a gente ficou procurando, assim, nos dias de hoje, o que tem, assim, que pode se encaixar nesse lugar? Foi difícil, cara. Foi difícil, a gente não achou. Claro, eu vou achar grandes compositores que o grande público não conhece. Grandes canções que ainda são feitas, mas que o grande público não conhece. E ali pro universo do programa não interessava, né? O que interessava realmente eram músicas que o público reconhecesse. Sim. E mesmo assim, eram músicas, como você falou, que às vezes acabam tendo pouco espaço, porque essas que são mais populares
tem mais espaço na mídia. Quando você escolheu fazer essa linha, esse repertório, deu um medinho de assim, bom, eu vou fazer, mas como é que isso vai ser recebido? Porque o Faustão, porque são programas populares, né? Você vê o Faustão, todos esses tipos de programa na Globo, principalmente nos finais de semana, são super populares. Deu um medinho de assim, putz, será que o pessoal vai entender? Ou vai votar em quem vai cantar Anitta, sei lá? Claro, não, sem dúvida. Bom, para começar, essa questão da competição no programa, ela era muito mais para fora do que para dentro, né? Ali dentro, né, nós éramos um time, um torcendo para o outro, um querendo que o outro fizesse o seu melhor, porque isso, quanto melhor o outro se saísse, melhor seria o programa e isso era bom para todo mundo. Então esse clima de competição ele ficou muito diluído para dentro, para nós. Agora, tive altos e baixos ali no programa, tive momentos difíceis e tive que ouvir também em casa às vezes, porque eu saía do programa todo domingo e como minha mãe ficava no caminho ali da Globo, eu sempre ia pro teatro porque eu estava em cartaz. Uma loucura, a minha vida estava uma loucura naquela época. E aí no caminho eu almoçava na minha mãe. E a discussão era, meu filho, pelo amor de Deus, essas músicas velhas, não sei o quê. A própria família. A própria família, cara. Teve um dia, assim, no terceiro ou quarto programa, assim, que eu falei, acabou, o assunto acabou, eu sei o que eu tô fazendo. Porque não me interessava, claro, ganhar era ótimo, todo mundo queria. Mas não me interessava, não valia a pena pra mim ganhar se não fosse do meu jeito. E aí eu fui impondo isso e o público, isso que foi bacana, o público foi comprando essa ideia, foi falando, cara, beleza, é isso. E tanto que eu cheguei no final com o André. E quando eu e o André chegamos no final, a gente olhou um pra cara do outro, a gente caiu numa gargalhada. Porque quando o programa começou, foi exatamente isso que a gente pensou. Esse programa não é pra gente, cara. A gente vai ser eliminado rapidinho. E a gente chegou na finalíssima. Legal. Olha aqui, você falou de família, olha com quem ele tá cantando. É um belo dueto aí com o Ivan Lins. Exatamente. Pra quem nos acompanha, não tá nos acompanhando em imagem, tá só ouvindo, tá ali um dueto no programa com o Ivan Lins. Vamos ouvir um pouquinho. Olha lá. Bonito, hein, Edgar? Bonito ali. Agora, histórico, né? A abertura da Por Amor, não era? Em 96. História de Amor. História de Amor. História de Amor, que foi minha primeira novela. Sua primeira novela? Minha primeira novela. Falando em novela, na Babilônia, você viveu o Sérgio. Sim. Que chegava num momento e falava, eu sou gay. Sim. Gosto de homem. E aí, isso. Procurando sobre isso, eu vi que você achou o amor da sua vida numa boate gay. Exatamente. Caiu até a caneta aqui, fiquei emocionado. Como é que é essa história? Fala um pouquinho aí, Cláudio, por favor. Olha, você sabe que quando... Eu não sou uma pessoa muito da noite, mas quando a gente tá solteiro, a gente, né... Tem que ir, é obrigada a isso. Dá uma surfada, dá uma Tem que ir pra prateleira, senão, né? Exatamente. E você sabe que no curto período, em curtos períodos em que eu fiquei solteiro, eu sempre fui muito de namorar e tal. E eu comecei a rodar à noite lá no Rio e comecei a sacar que eu me identificava mais com os lugares gays. Era um lugar onde as pessoas eram mais sinceras, não sei. E logo, rapidamente, eu elegi uma casa no Rio de Janeiro chamada Galeria Café, que eu falei, esse lugar é o lugar que eu gosto de frequentar. E ainda me dava bem, porque assim, como eu era um dos poucos héteros... É uma estratégia. Tinham poucas mulheres também. Já usei essa estratégia. Pois Olha aí, ó, o nosso garanhão da bancada aí, Não, cara. o cara era você, o galã da MTV. E aí um dia eu fui apresentado a dona do lugar. Que um dia tornou-se minha esposa e eu virei sócio dela no Galeria Café. E o Galeria Café hoje tem 20 anos. O cara deu um duplo carpado, Cara, deu o golpe do realmente. Achei que ele baú. fosse falar, eu conheci o Ramon, conquistou. que é o amor da minha vida. Não, Conheci o Pedro. Ramon, que agora é Ramona. Cláudio, agora o Edgar colocou esse vídeo aí com o seu pai, né? Realmente muito bonito. E na abertura aqui da entrevista a gente falou do berço esplêndido, né? Uhum. E você falando sobre o Popstar, eu lembrei também daquela passagem do Zeca Camargo, né? Que não apertou o botão pra você e fez Sim. aquela comparação, porque você tinha cantado uma música
do seu pai, você até rebateu. Essa coisa, né, de ter essa associação com seu pai, com a sua mãe, mais te ajudou ou mais te prejudicou na tua carreira? Olha, é uma resposta difícil, porque eles sempre foram meus pais. Uhum. A minha vida sempre foi ser filho do Ivan Lins e da Lucinha Lins. Então, é difícil dizer se ajudou. Eu acho que, obviamente, o filho do Ivan Lins, filho da Lucinha Lins, isso gera uma curiosidade maior do que fulano de tal que ninguém nunca ouviu falar, que não tem nenhuma referência, né? Então eu acho que isso de alguma maneira ajuda no sentido de, quero ver o que é, quero ver o que esse cara tá fazendo, quero ver quem é, né? Tem o senão, que é a questão da comparação, principalmente essa coisa do DNA da voz, né? Não tem muito o que escapar. Se bem que quando eu canto com meu pai, você vê que é muito diferente. Mas assim, de memória, tem afinidades, né? A textura vocal e tal. Então, difícil de escapar dessa questão da comparação. Agora, faz parte da minha natureza, não tenho muito como fugir disso. Mas do Zeca você quis voar no pescoço dele aquela hora, né? Cara... O que aconteceu? Peraí, essa resposta merece um clima de suspense, de tensão. Não, mas contextualiza aí, rapidinho. O Caio tá perguntando o que aconteceu, Edgar. Só pro Cláudio responder melhor até, o Cláudio se apresentou no Popstar, né, com a música do pai dele, e aí tem ali a bancada de jurados, e o papel do jurado é apenas apertar o botão, se gostou, se não gostou, isso vai para uma pontuação. Tá. O Zeca Camargo, todos apertaram que gostaram da apresentação do Cláudio, e apenas o Zeca Camargo falou que não, porque como ele cantou uma música do pai, aquilo não pegou, né, e que na comparação ele preferiu o pai do Cláudio. E aí, qual que foi o seu sentimento na hora? Ali na hora eu não entendi, porque... Bom, tem que se levar em conta uma coisa do programa, que o programa, ele era foi a primeira vez que esse programa foi feito, né? E tem uma coisa que a gente ali internamente conversou muito com o pessoal do programa, que eu espero que mude para as próximas temporadas. É muito cruel para aqueles especialistas ali poderem responder só sim ou não. Porque todo mundo podia dar nota, né? Tinha um público interativo que dava nota, tinha um público de casa que dava nota, e os especialistas não podiam dar nota, eles só davam sim ou não. Uhum. Então você fica... É corda bamba, né? Com que critério você vai usar, né? Tal, você não pode ter ali, você cantou bem, mas eu não gostei, vou dar 8. Não tem. É sim ou não, né? Então, nesse sentido... tem que dar um desconto aí pro Zeca. Mas é que a justificativa... Pois mas a justificativa dele, eu acho, eu prefiro pensar, depois eu nunca mais encontrei com o Zeca e não pude tirar isso a limpo. E nunca mais quer encontrar, aquelas bem loucas, né? Não, até gostaria, assim, pra tirar isso a limpo. Eu prefiro pensar... Zeca, e aí? Fala agora na cara. Eu prefiro pensar... que ele ficou tão fascinado com a minha performance que ele esqueceu de apertar. E aí ele ficou com vergonha de dizer que esqueceu de apertar. Que aconteceu bastante e falou qualquer coisa, assim, entendeu? E aí falou, prefiro seu pai do que você. Quando ele falou isso, eu fiz... Obrigado! Porra, legal, valeu. Cláudio, na biografia do Keith Richards, do Rolling Stones, ele fala o seguinte, que é muito fácil compor em inglês, porque você tem muitas vogais abertas, né? You, moon. E pra gente aqui é um pouco mais difícil, né? Você, etc. Não tem o you. E eu vejo muita gente que me dá até vergonha, cantores de música popular brasileira, que só cantam em inglês e só fazem letras em inglês. A pergunta é difícil rimar em português? Não, claro que não, muito pelo contrário. A língua portuguesa é muito rica. É muito rica. O que acontece, na verdade, eu nem vou concordar tanto com a opinião do Keith Richards, porque provavelmente ele não sabe falar nenhuma outra língua, então ele acha que o inglês... entendeu? Mas o português é muito aberto, não é essa a questão. O que tem na questão do inglês, isso foi uma coisa que eu aprendi com meu pai, é que o inglês ele é majoritariamente formado por oxítonas. You, pode ver qualquer palavra, house. O house até parece uma paroxítona, mas é house. Moon, você vê que se você pegar a música pop americana,
ela é quase toda baseada em oxítonas. Cara, o português, ele é muito mais paroxítono, né? Onde a sílaba tônica não é a última, é a penúltima. E proparoxítonas, isso gera uma riqueza rítmica para a música brasileira que nenhuma outra língua tem. Fala uma proparoxítona aí, Vini. Oi? Proparoxítona. Heterodoxo você. Ô, Cláudio, deixa eu falar uma coisa que é bem legal, que quando eu soube que você vinha aqui, eu fiquei entusiasmado pra saber disso. O negócio é o seguinte... Muita gente não sabe, mas o Cláudio Lins fez parte de uma das melhores obras do audiovisual, ao meu ver, aqui no país. Existe um livro do Marcelo Rubens Paiva chamado A Segunda Vez que Eu Te Conheci. Sim. E no ano passado, 2015 talvez, por aí. 2014, 2015, uma produtora com Multishow e tal fez uma série baseada nesse livro chamada A Segunda Vez, que você vivia um vereador, deputado, vereador. Agora eu não me lembro se era vereador ou deputado. Nem lembra, olha o valor que ele dá pro trabalho dele mesmo, rapaz. Mas eu não sei, eu acho que era um vereador. Uma série estrelada pelo Marcos Palmeira. Marcos Palmeira. Exatamente. E grande elenco, enfim, não, tô brincando, aqui eu não sei o nome das meninas lá que faziam a... Letícia Persiles, Monique Alfradique, exatamente. Você, Cláudio Lins, estava lá, você fazia par romântico também com a menina que Pode fazer a pergunta, Caião? A minha pergunta é uma série... eu tô contando a série para dar uma indicação aqui, para as pessoas se interessarem e irem ver também. Não vai ter uma segunda temporada, uma série sensacional sobre, só resumidamente, é um jornalista que perde emprego, no mesmo dia ele perde a casa, perde a mulher e aí começa uma trama, ele deixa de ser jornalista e ele vai trabalhar com as meninas de vida fácil. E aí o Cláudio Lins entra na história e todas as personagens e tal. Não vai ter uma segunda temporada? Esse livro é muito bom, essa história é muito boa? Não sei, acho que pelo tempo que já passou, acho pouco provável que tenha uma segunda temporada. Uma pena. Como é que foi a filmar lá? Foi ótimo, a direção do César Rodrigues, foi impressionante, foi maravilhoso, foi realmente um trabalho muito bacana. Uma pena que não teve continuidade, não sei, talvez a Multishow não tenha gostado, não sei. Mas em termos de Brasil, tudo pode acontecer. Você imagina que eu fiz uma série em 2011 chamada Natália. E agora, no ano passado, a gente filmou a segunda temporada, 6 anos depois. Então, tudo pode acontecer, mas... Ô, Cláudio, a primeira temporada terminou em aberto, né? Pois é. A gente falou um pouco Vamos voltar um pouco do Popstar ali, do repertório que você acabou trazendo pro Expresso Brasileiro, né? Que é esse show que você está apresentando em Campinas logo mais. Ali, tem umas encrencas, cara. Por exemplo, Canto de Ossanha é uma encrenca na sua gênese ali com Vinícius. A coisa da divisão rítmica que a Elis levou as últimas consequências na versão que ela fez. Ela flutua a melodia em cima do ritmo de uma maneira que é aquela história de que será que vai ter uma versão melhor que a original? Talvez aí a Elis, né, venha como uma exceção à regra e que confirma essa própria regra. Vamos ouvir um trechinho de Canto de Ossanha aqui para você falar um pouco dessa escolha e de como você mexeu, já que você falou em mudar os arranjos das canções e que era uma intenção, né? Vamos ouvir um pouquinho aqui, ó. Não vai, porque quando foi já não quis. O homem que diz sou não é, porque quem é mesmo não sou. O homem que diz tô não dá, porque ninguém tá quando quer. Coitado do homem que cai no canto de Ossanha, traidor. Coitado do homem que vai atrás de mandinga de amor. Bacana, né? Boa. Isso é clássico, né? É incrível. Né? Baden-Powell, arrepia, né? É demais. Olha, eu realmente... Você até citou a Elis, né? A Elis quase que praticamente fez... As gravações da Elis são praticamente definitivas, né? Sim. Então, assim, eu não sei, eu não saberia dizer se a minha versão é melhor que a dela, mas é diferente. Boa. Sem dúvida é diferente. Você acha que você, como um profissional, participar de um programa assim, não gera aquele tipo de comentário, pô, esse cara aí, né, não poderia estar num reality, o cara já tem uma trajetória, já tá dentro. Como é que é? Eu acho que você falou bastante do programa, não ouvi você mencionando esse aspecto. Assim. Talvez nesse sentido, eu e o André tivéssemos um pouco mais de vantagem, né? A gente já tem uma carreira musical, né? E... acabou que chegamos nós dois à finalíssima, né? E o André Frateschi.
Mas, isso pode acontecer. Mas o critério do programa era como o grande público conhece aquela pessoa. Você vê que o André tem uma carreira musical muito estabelecida aqui em São Paulo. Como ator, né? Mas assim, você faz uma novela, o grande público te conhece como... Você falando isso, eu lembrei, né? Que ele, logo acabando também o reality, ele saiu com uma turnê cantando as músicas que ele havia feito no programa, né? O mais baseado do rock pop brasileiro. Né? Mas ele já estava com esse show pronto. Assim, sim. Porque o André vive disso mesmo, né? Sim, ele tem o projeto do Bowie, né? Pois Bowie, né? é. Incrível. Então assim, tanto que eu fiquei... Claro... como eu falei, a gente quer sempre ganhar, mas fiquei muito feliz pelo André, porque ele é um artista espetacular, sabe tudo, canta pra caramba, sabe tudo de palco, a performance dele é incrível, e isso era um diferencial do programa, não era só você cantar, saber cantar, é você ter uma performance interessante. Tanto que você viu que teve atores que chegaram até a final que talvez não fossem grandes cantores. Né? Ali, pelo menos, o pessoal que chegou à final não tinha ninguém que cantava mal, logicamente. Mas assim, talvez não fossem grandes cantores, mas tinha uma performance de chegar no palco, de botar o coração ali e tal. O próprio Lucinho Mauro. Por exemplo, um dos que eu mais gostava de assistir eram as performances do Lucinho Mauro Filho. Incríveis, o cara dava tudo de si ali na hora, entendeu? Aí se ele desafinou, isso passa, isso fica em segundo plano. Algum projeto teu aí encaminhado, além desse show, dessa turnê que você deve rodar o Brasil aí? Você vai fazer show? Sim, tem Campinas agora, a gente faz o Imperator no Rio de Janeiro, dia 3 de maio. A gente fez ontem aqui em São Paulo, no Teatro Porto Seguro, foi um estouro, foi incrível. E... no dia 20 de maio, eu estreio um musical, faço tudo ao mesmo tempo, né? Eu reestreio um musical no Rio de Janeiro chamado o Musical da Bossa Nova. E tô no ar com a segunda temporada de Natália na TV Brasil e no Universal Channel. Nosso tempo tá acabando, Cláudio, mas eu queria fazer uma pergunta rapidinha pra você, porque você fez aquela novela Amor e Revolução no SBT, que eu acho até que foi uma das dramaturgias que mais representou bem aquela época do golpe militar. Sim. E na época você deu uma entrevista dizendo que aquela época também era muito polarizada, né, entre direita e esquerda, e que o seu papel até representava o centro, né, que era um militar que era contrário a tudo aquilo que estava acontecendo. Você acha que nós estamos vivendo um pouco disso hoje no Brasil? Claro, não tem a ditadura, mas tem essa polarização muito alta e está faltando um pouco mais o centro em questão no Brasil? Eu não sei se a palavra centro é a certa. Eu acho que o que falta é, como disse a nossa querida juíza, serenidade. Entendeu? Para você entender que a gente vive numa democracia e que todas as opiniões são bem-vindas. Agora, eu acho que falta também um pouco de maturidade, porque esse papo de esquerda e direita, cara, o planeta já provou que isso é uma discussão inócua. Né? O que a gente precisa é de propostas positivas para o país, né? Se você pegar, isso é uma pesquisa que vale a pena fazer, porque eu já vi alguma coisa, mas não. Se você pegar no Congresso Nacional as votações do Jair Bolsonaro, que é um extremo, e as votações do Jean Willis, que é outro extremo, você vai encontrar um monte de votações em comum. Um monte de opiniões comuns. Então, assim, vamos crescer, né? Vamos sair do jardim de infância, né? Vamos sair da adolescência e vamos conversar em prol de um bem comum, porque é isso que está faltando. Boa. Cláudio Lins com a gente aqui no Morning Show. Você de Campinas, minha cidade natal, pode assisti-lo hoje no Teatro Iguatemi, que fica na Avenida Iguatemi. Fala com voz de campineiro, vai. Putz, eu preciso dar um clique. É maravilhoso quando o Edgar fala com alguém de Campinas, aí, ele muda completamente, é um grande fenômeno. Mas isso aí não, tem que estar no ambiente, eu não consigo agora, Paulinha. Mas o Teatro Iguatemi, todos os conterrâneos sabem, fica no Shopping Iguatemi, Avenida Iguatemi 777, o show começa às 9 horas da noite, é isso, Cláudio? É isso, 9 horas da noite, espero todo mundo lá. Boa, obrigado, viu? Eu que agradeço. Muito legal esse papo aqui com você. Boa sorte, mais ainda. Obrigado. Agora 11 horas 2 minutos, horário de Brasília.